Aprender, sabe? Ô, Rafa, o que te inspirou a ser um jovem, assim, um rapaz tão novo e empreender tanto? Porque, assim, a maioria do pessoal da tua idade está se formando agora, ou está pensando numa faculdade, Uhum. ou está pensando em entrar no trabalho de mercado, né? No Sim. mercado de trabalho, e está pensando em trabalhar em algum canto. E você está empreendendo. Da onde que vem essa inspiração? Da onde que você buscou, assim, cara, vou ter que Boa, empreender, vou ter que boa. fazer uma coisa legal? Cara, tudo começou quando eu tinha 14 anos. Meu primeiro emprego foi na Prevale. Então deu 14 anos, era. Ah, você já foi CLT, então. Fui jovem aprendiz durante um ano, né? Fiz 14 anos, meu pai falou, cara, deu teu tempo que você já pode trabalhar, então você vai arrumar um emprego. Aí eu fui pra Prevale. Trabalhei durante um ano lá, no almoxerifado, né? E na verdade eu comecei na manutenção lá. Aprendi bastante, trocava os filtros das coisas lá e tal. E aí, só que não tava me engatando muito bem lá. E daí eu ficava muito tempo também no almoxerifado. Foi aí que eu conheci o Juliano, que era o líder de setor lá na época. E aí comecei a ajudar lá no almoxerifado. E daí lá no almoxerifado tem que entregar material, tu tem que ter controle e tal. E aí comecei a trabalhar lá no almoxerifado, lidar com pessoas e tal, né? Ah, me vê isso, me vê aquilo, eu tinha que ver. Então lá foi meu primeiro emprego e único no sentido de CLT, Sim, né? fichado. Fichado. E aí, nesse meio tempo, os meus pais já tinham os negócios deles, né? Minha mãe sempre vendeu roupa, meus pais tocavam comércio. Então eu falei, cara, eles têm os negócios deles. O que eu tô fazendo aqui? Não era por questão de, não me sentia bem, não. É o que eu tô fazendo aqui, né? Como é que eu vou depois tocar um negócio deles ou, sabe? Então eu não me via lá onde é que eu estava. Então daí foi que eu comecei a, empreender, Já com né? 14, 15 Com anos. 14, 15 anos. Mas quando eu comecei, na verdade, eu não comecei já na internet. Eu cresci jogando jogo na internet. Aham. Então, eu achei uma forma de empreender jogando, né? Por exemplo, você queria jogar tal... Era Free Fire o jogo da época. Aham. Então, tu quer jogar eu contra você, vamos supor. E aí, a gente ia apostar R$ 5 pra ver quem era o melhor lá. E aí, tinha que ter um intermediador. Aí, eu conheci a galera que jogava e eu comecei a fazer intermediação, entendeu? Então, você ia apostar R$ 5, passava por administrador e eu ganhava uma porcentagem disso, entendeu? Entendi. 10%. De R$ 10 eu ganhava 2 pela aposta. Então tu mandava os R$ 5 pra mim, no caso pro intermediador, Aham. eu também, e ele cuidava da grana pra ninguém nem roubar ninguém, entendeu? Ah, Ali que eu entendi. comecei a empreender Teu em primeiro jogo. empreendimento online foi casa de aposta, então. Foi de aposta de jogo, De de, jogo, de de jogo. joguinho no celular. Online. Depois daí fui ter um banco legal de pessoas, né? Aham. E aí eu comecei a mexer com a aposta de casa de aposta, ganhei muito dinheiro, mas também perdi tudo, vi que não era o futuro. E aí eu comecei do zero de fato na O que internet. que era esse negócio de casa de aposta? Tipo o tigrinho da vida, não? Não era bem tigrinho, Aham. era como se fosse uma roleta, tinha Aham. três cores, o branco, o vermelho e o preto. Ela rodava e caía uma cor. O pessoal que apostava tinha que descobrir qual cor que ia cair. Então a gente desenvolveu um sistema, um robô, que ele acertava, tinha 90% de acertidade, qual cor que ia cair. Qual que era o problema? As pessoas não têm controle emocional. Ganhava Ah, grana, mas ao mesmo tempo queria ganhar mais. E aí era num desses jogava erros mais. que começava a perder. Perder. Queria recuperar, começava a perder o que tinha ganhado. Então Uhum. eu botava, juro pra ti, 90 pessoas pra me pagar tipo R$ 90 por mês pra ter acesso a esse robô. Só que isso Caraca. com 14 para 15 anos. Não sabia lidar com dinheiro, não sabia fazer nada. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu não quero saber disso. Porque eu comecei a ganhar muito dinheiro com isso, mas Uhum. depois eu comecei a apostar também. Ah, Aí que eu entendi. comecei a ganhar 500, 600 Aí reais tu no começou a dia. perder. Chegou uma hora que eu, perdi. Caraca. E esse negócio do tigrinho tu não indica pro pessoal hoje? Não, 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 né, Não cara? é Pra muito. ninguém. Eu acho que. Eu tenho uma conhecida também que deu divórcio, tá? Porque ela postava assim, ó, e o cara me mostrou assim, ó. Ela pegou R$ 12 num dia, de um dia pro outro ela fez 3.000 e de outro dia ela fez 12. Sério. E eu vi assim o extrato dela. Só que no mesmo tempo ela, não, tá muito bom. Aí daqui a pouco ela pega, tipo, 15 e vai lá e aposta 15. Aí, tipo, no final das contas ela perdeu 3. Não, não vale a pena, não Não vale vale a a pena. pena. Não vale a E é pena. muito emocional, como você É falou, muito né? emocional. E assim, cara, tipo, pra vida, pra vida, pra vida, pra vida. Mas foi uma experiência legal, então se for ver Cara, eu hoje. aprendi muito, eu aprendi a vender e lidar com pessoas, porque lá não tinha o tal do tráfego pago que a gente vai falar hoje. Uhum. Lá eu conseguia clientes, era indicação, velho. Eu não sabia nem de onde estava vindo tanto cliente. E era Caraca, no Telegram, eu jogava a galera lá, ficava o robôzinho 24 horas e vinha a grana, sabe? que massa. Mas aí, tipo,
Vi que não é um bom caminho. Não vale a pena. E com 14, 15 anos, que discernimento, né? Isso, 14, Pô, achei 15 legal anos. assim, porque teu pai te deu o pé na bunda e disse, ó, vai trabalhar. Vai trabalhar. E isso é legal, porque eu vejo muita gente hoje, de mais idade, assim, da minha geração, de antes e até hoje, na tua idade, o pessoal dá muito certo na vida quem começa a trabalhar mais cedo. Que às vezes o pessoal fica naquela de, não, eu vou ver, eu vou estudar, vou ver depois o que eu vou fazer. E não tem erro, às vezes, a gente mudar de área depois, conforme o tempo for passando. Só que, quanto mais cedo a gente for trabalhando, mais a gente vai ganhando experiências. Sim. Né? E Sim, aí, mesmo que a gente troque de área, a gente traz toda a bagagem de experiências, toda a convivência que a gente teve. E eu achei isso muito legal. Então, com 14 anos, tu já pegou, já foi CLT, o pai te obrigou lá, petão na bunda, vai trabalhar. Eu fiquei um ano lá, né, na Prevale. Eu finalizei lá, tanto é que eu tenho uma fotinha, no último dia eu ganhei um guarda-chuva e um pirulito. Eu bati a foto lá e fiquei lá um ano. Aquela época era um negócio interessante, né? Mas olha só. Hoje em dia, não, ainda bem que eu saí. Não, e olha só, o que é muito louco, que eu fiquei esse um ano, né? Uhum. Depois com isso, 14 para 15. 15 anos, aí eu comecei a ganhar dinheiro na internet. Daí beleza, deu essa parada que mexia com a aposta, quebrei, perdi tipo uns 30 conto. Uhum. Caraca, comecei do zero. Cara. Comecei do zero de novo. 30 conto? 30 conto. Cara, com 15 anos? Com 14 pra 15 O pessoal, a maioria da população hoje, 95%, é o bicho pra conseguir 15, 20, 30 conto, tá? É o bicho. E daí, comecei de novo. Só que aí, quando eu comecei a fazer arte pra pizzaria. Foi ali que eu comecei. Era uma pizzaria lá de Florianópolis. Com 15, 16? 15 anos. 15. Né? Ainda tinha mesmo finalizado o CLT e tal. Isso no período de férias. Falei, cara, tô zerado aqui. O que eu tinha guardado? E o que me sobrou foi um iPhone XR, que eu tenho lá em casa guardado. Que foi quando eu olhei pra minha conta, eu tenho R$2.000. Falei, cara, era meu sonho ter um iPhone. Eu fui lá, quitei ele à vista. E foi que me sobrou e comecei do zero de novo. Que bacana. Daí eu comecei a fazer arte pra negócios locais. Meu primeiro cliente foi uma pizzaria lá de Floripa. Neres Pizzaria. Local, isso pra ti é local? Local. Ah, que massa. E daí comecei a prestar serviço lá, comecei a entender como é que funcionava e tal, a prestação do serviço. E aí, até hoje tem agência, né? Enfim. Mas meu início foi prestando serviço daí. Tipo assim... Acho que foi mais ou menos nessa época que eu te conheci também, né? Eu vi você fazendo uns vídeos, algumas coisas. Boa, verdade, tem uns vídeos, tem uma história dos vídeos. Porque eu já empreendi de alguma forma, né? Não sei se você lembra que eu fazia jornada com vender doces, essas coisas assim. Aí eu vi um rapaz novo aqui de Birama fazendo uns negócios diferenciados. Foi aí que eu comecei a jornada lá do zero aos... Aí foi massa, cara. Daí eu comecei a ver uns vídeos, poxa, esse cara é diferenciado. Aí eu comecei a entrar em contato e falar. Aí a primeira vez que eu te vi, lá veio aquele cara compridão assim, andando assim. Grandão, alto. E aí, quem é esse cara? Quando chegou perto... Ah, o Rafa! Cara, que massa, cara. Foi bom te conhecer. A gente fez algumas coisas loucas lá pra cá, né? Pois é. Algumas coisas loucas. E tempo, né? E aí até continuando ali que você falou dos vídeos, né? A galera que não conhece, assim... Quando eu comecei na internet, eu comecei a... Como é que se diz? A registrar. Então, depois de eu ter quebrado, iniciado do zero... Quando eu comecei tudo do zero, eu comecei a registrar, gravar meu dia a dia. Então eu ia pra escola, gravava. E aí... Videozinho massa. Videozinho massa. Todo dia postava, ia pra escola. Então minha primeira jornada foi vídeos de fazer zero aos meus R$1.000. Então, porque eu era muito preguiçoso, procrastinava, então eu falava assim, cara, eu preciso registrar pra mim, meio que me obrigar, porque apesar que o pessoal não cobrava tanto, pra mim eu achava que o pessoal ia ficar perguntando, cadê os vídeos? Apesar que um outro perguntava, mas eu me via na obrigação de, tipo, na tua obrigação. Entendi. Então, você já percebeu que você é um cara procrastinador? Sim, cedo. E aí você, com esse discernimento, não, eu sou, mas eu posso fazer alguma coisa pra mudar. Aí tu começou a fazer os vídeos pra dizer, não, eu vou ter que fazer os vídeos pra parar de ser tão procrastinador. Isso. Pra quem não sabe o que é procrastinador, é o cara que deixa as coisas pra depois, né? Isso. Todo mundo faz isso, tá? Todo mundo faz isso, só que alguns no nível um pouco mais alto. Então tu é um desse nível mais alto. Entendi. Cara, eu me pego muito nisso também, tá? Tem coisas que eu faço também porque senão eu procrastino. Isso é questão de disciplina. Cara, que legal. Então, com 15 anos, tu já teve esse discernimento. Sim. Aí, a primeira loja que eu abri foi uma loja de dropshipping. O pessoal, todo mundo sabe, né? O que é drop? Drop é você pegar, ter um fornecedor, você vende o produto, mas você não tem estoque em casa. Então, conforme você vende, o fornecedor manda direto pro teu cliente final. Eu comecei no dropshipping com mais 2 amigos, né? Tá, peraí. Explica melhor isso. Como é que é esse dropshipping? Então, quer dizer que eu não preciso ter uma loja física para estar vendendo um produto? Isso. Tu não precisa ter uma loja física. A gente montou um site, fez tudo, pegava contato com o fornecedor e só passava os dados. Ó, endereço tal. Aí eu vendia no valor X, né? Tirava meu lucro. Só que aí, como eu era muito novo,
tinha que ter CNPJ, tinha que ter um monte de coisa. Entendi. E aí, a galera que tava comigo Não quis. não ia. Daí, o que eu fiz? Larguei eles e comecei sozinho. Que daí foi a parte do social media e tal. Né? Mas eu também registrei a parte da questão dessa loja que a gente fez, né? Era de... O nicho é a área, né? Pra quem não sabe o que é nicho, é a área. Era de coisas pra, tipo, carregador, fone de ouvido, essas coisinhas. Eu lembro, vendendo fone de ouvido, A carregador. Vuratec era o nome. Furatec. A Vuratec. Era o nome da tua Da nossa loja tua loja de online. tecnologia, vamos dizer assim. O produto chegava na tua casa e você despachava ou não chegava? Ia direto pro cliente. Mas Entendi. aí a gente montou a loja e a gente não chegou a vender. Aham. Não chegou a vender. Então daí, como eu queria muito vender alguma coisa nessa área, eu peguei e falei, mãe, aqui perto tem tem o galpão, que a gente chama que é um fornecedor. Uhum. A gente ia lá e comprava fone de ouvido. Aí o que eu fiz? Não dava certo a loja, vendi local. Comecei a vender no Marketplace Facebook. A minha mãe me levava nos lugares e eu tinha que entregar. Chegava lá, vendia o fonezinho, levava o fonezinho numa sacolinha e vendia o fone a 70, 80 reais. Pagava 20, 30 reais. Oh, tinha um que lucro massa. legal. Um lucro legal, né? Tinha um lucro legal. Só que daí tu também não descontava a gasolina da tua mãe, né? Não. É porque aproveitava a viagem quando ela vinha pro centro, né? Ah, entendi. Só que aí começou a ter muito problema de devolver, de Ah, trocar tá. no fornecedor, sabe? Porque vinha muito fone pra eles. Aí eu ia lá, pegava 5, 10. Aí de 5, 10, 6 estava com um problema. Ixi, uma Aí tinha porcentagem que ir lá, alta. trocar e tal, daí não... Muito serviço, muito Não trabalho. compensou.